Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos de volta dando sequência ao nosso curso de Fisiologia Vegetal, com a aula número 5, tá? Que é uma aula que trata de um assunto também muito importante, que nós chamamos de transporte de solutos em plantas. São os solutos inorgânicos, que também podemos chamar de sais, mas é uma denominação um pouco inadequada, porque existem sais orgânicos. Os solutos inorgânicos são os elementos minerais que normalmente estão presentes no solo, mas as plantas também transportam no seu dia a dia os solutos orgânicos, principalmente aqueles solutos que são produzidos ou pela fotossíntese, que normalmente acabam aparecendo na forma de açúcares, e também substâncias nitrogenadas, principalmente aminoácidos, que são derivados, de alguma maneira, desses açúcares. Então, essas substâncias orgânicas, produzidas diretamente ou indiretamente pela fotossíntese, elas vão exatamente nutrir em carbono todas as demais partes da planta, por exemplo, as raízes que ficam lá abaixo do solo, né? Elas são partes heterotróficas, elas não fazem fotossíntese. Então, elas necessitam, como nós, humanos, elas necessitam de carbono, formas que antigamente se chamavam formas elaboradas, tá certo? Então, as raízes vão se nutrir a partir do que é produzido nas folhas, tá certo? Então, tudo isso faz parte do transporte de solutos nas plantas. E esse transporte, nós vamos ver na aula, ele não envolve somente um transporte que nós falamos em fisiologia, um transporte a longa distância. O que seria um transporte a longa distância? Como o nome diz, seria, por exemplo, um transporte do potássio que está no solo, o íon potássio, que é absorvido pelas raízes do solo, no solo, e esse potássio vai ser transportado, por exemplo, numa altura de 50 metros, numa mangueira. Então, é um transporte de longa distância, ok? Então, normalmente nós vamos ver que esse transporte de solutos, quer seja orgânicos ou inorgânicos, eles podem ser de curta distância, de célula para célula, célula a célula, até atingir grandes distâncias. Transporte de soluto nas plantas, ok? Bem, como eu sempre faço, eu coloco algumas perguntas, que a gente chama perguntas de partida, né? Para exatamente para que vocês foquem, né, no próprio objetivo da aula e também para que vocês saibam qual o conhecimento que vocês devem adquirir ao término da aula, ok? É uma forma de colocar os objetivos da aula na forma de indagação, tá certo? Na forma de pergunta. Então, de modo geral, a questão central é essa que está colocada. Como ocorre o transporte de solutos inorgânicos e orgânicos nas plantas? Esse transporte ocorre em diferentes escalas, né? Em diferentes níveis. Esse transporte, ele inicialmente ocorre célula a célula, como a gente vai ver, nas raízes, e, em seguida, ocorre o transporte membranar, ou o transporte através de membranas, iniciando pela membrana da plasmalema, né, que é a membrana, digamos assim, externa. E esse transporte ele prossegue em diferentes níveis até atingir todas as partes da planta, né? Então, uma pergunta derivada dessa mais ampla é: qual a importância, né, desse transporte de solutos para o crescimento, desenvolvimento, produção e sobrevivência das plantas? Quer dizer, é uma questão muito importante, uma questão muito central, tá? Uma outra pergunta que está associada, né, também à questão central: qual a relação desse transporte com a utilização da água? O que a água tem a ver com tudo isso, ok? Bem, então, nós vamos colocar algumas questões gerais ainda. Aqui, esse slide mostra uma visão bem geral, né, de como acontece esse transporte. Nós temos aqui um transporte que vai desde as raízes, em azul, né, percorrendo o xilema, os xilemas radiculares, os xilemas caulinares, o xilema de ramos, né, o xilema de folhas, de modo que esses nutrientes que vêm do solo, eles irão atingir e ser distribuídos
para todas as partes da planta num determinado momento, num determinado local, né? Então, é algo fantástico. Como é que a planta consegue controlar o transporte desses solutos, tudo certinho, né? E vocês imaginam ainda uma situação, por exemplo, de deficiência hídrica, que nós estudamos. Então, você tem um problema no solo, esse problema no solo e na atmosfera, que é a seca, vai afetar esse transporte e a planta precisa, literalmente, se virar nos 30, né, para efetivar esse transporte. E vocês percebem aqui em vermelho, né, meio laranja, você percebe que as setinhas, elas vêm de cima das folhas, dos ramos, dos pecíolos, para até as raízes, através do floema, né? Esse, essencialmente, é o transporte dos solutos orgânicos. Principalmente, nós vamos ver sacarose, que é uma fonte de carbono muito importante. Mas também alguns minerais, alguns íons são transportados no floema. Aqui seria o xilema, né, em azul, tá certo? E nós podemos ter também uma comunicação xilema-floema, né, através do fenômeno que vocês já estudaram, a osmose. E aqui nós temos uma folha, né, uma folha nas células do mesófilo, que essa folha está fazendo fotossíntese, seria uma folhinha dessa aqui, né? E após a fotossíntese, essa folha vai produzir açúcares. Esses açúcares são produzidos na célula do mesófilo e são carreados, né, são colocados no floema para exatamente serem distribuídos nas diversas partes também. Não é só na raiz, tá, pessoal? O floema vai alimentar, por exemplo, folhinhas novas, né, flores, frutos que estão emergindo. Então, assim, entrando mais um pouco em detalhes, nós teríamos o transporte de soluto em plantas, aí nós temos a via que eu falei no começo, solo, raiz, depois célula, eu falei, né? Na raiz, depois no xilema, raiz, xilema, depois nós vamos ter o percurso, digamos assim, xilema, folha, e, finalmente, folha, e outros percursos, né? Folha, semente, folha, frutos, etc. Então, surge mais uma pergunta mais específica. Como os solutos são eficientemente utilizados pelas plantas, tá certo? Então, isso envolve, isso tem uma importância, a resposta dessa pergunta tem uma importância, como eu já falei, na nutrição mineral, no transporte do que a gente chama de fotoassimilados, que são exatamente derivados da fotossíntese, diretos da fotossíntese, tá? Assimilados pela fotossíntese, que principalmente, como eu falei, envolve a sacarose como fonte de carbono e os aminoácidos como fonte de nitrogênio e de próprio aminoácido mesmo para a síntese proteica. Tá? Isso tem uma importância muito grande sobre a reciclagem de nutrientes minerais na planta inteira. Esses nutrientes eles são reciclados a toda hora, a todo momento. E, finalmente, a dinâmica da utilização, né, desses nutrientes, o crescimento, a sobrevivência e a adaptação a condições de adaptação a ambientes extremos. Né? Bem, então nós vamos iniciar falando de alguns conceitos básicos, são conceitos da fisicoquímica, na verdade, tá certo? Semelhante ao que foi feito para o estudo da água. Né? Vocês lembram que, quando a gente começou o estudo da água, a gente iniciou com esses conceitos bem básicos, lá da física, da fisicoquímica, né? Melhor dizendo. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender e saber, e lembrar, né? Porque isso já passou em algum tempo, né? na vida de vocês, que é as relações entre potencial químico, que é sinônimo de energia livre, tá certo? Então, potencial químico e energia livre são coisas bem semelhantes. E transporte de moléculas através de uma barreira. No caso das plantas, é uma membrana permeável, tá certo? Através de uma membrana permeável. É bem semelhante ao que acontece com a água, mas aqui existe uma diferença bem importante, porque, na verdade, para os solutos, essa membrana ela é semipermeável. Eu preciso corrigir. Tá? Ela é semipermeável a esses solutos, tá certo? Não é permeável, ela é semipermeável. Então, aqui nós teríamos o que seria aqui está correto, uma membrana semipermeável,
tá certo? Essa membrana semipermeável. Essa membrana está separando dois compartimentos. O compartimento que aqui está colocado A, né? Compartimento A, e aqui o compartimento B. O aluno, o estudante, quando está iniciando um pouco fisiologia, ele tem uma certa dificuldade quando fala compartimento A, compartimento B. Ele sempre acha que o compartimento A é o compartimento externo, ou seja, é o solo, tá certo? É o ambiente. Não, não é assim, pessoal. O compartimento A, ele, de fato, ele é externo em relação a esse compartimento B, a esse lado B. Mas aqui pode ser uma célula e aqui pode ser uma outra célula, ok? Então, essa célula A está, digamos assim, transmitindo solutos para a célula B, e depois a célula B vai transmitir para C, etc., etc. Então, sempre vai existir, né, uma membrana semipermeável separando uma célula da outra. Mas também esse compartimento A pode simbolizar o solo, e aqui pode simbolizar uma célula da epiderme, por exemplo, da raiz, ok? Bem, então, esse símbolo significa energia, né? Ou potencial químico, tá certo? Então, aqui nós temos o potencial químico de uma substância qualquer, de um soluto J, pode ser qualquer, pode ser, vamos pegar o potássio, né? Que é um nutriente mineral muito importante. Então, aqui seria o potencial químico do potássio no compartimento A, tá certo? E aqui seria o potencial químico do potássio no compartimento B, tá certo? Bem, se o potencial químico, né, se o potencial químico do potássio nesse compartimento A for maior que o potencial químico no compartimento B, do potássio, então a gente fala, né, a termodinâmica nos diz que o potássio irá ser transportado, né, pela membrana semipermeável, tá certo? Por meio de um transporte que a gente chama passivo, ou seja, não é necessário a célula envolver gasto de energia, né? que envolve a difusão, que é a mesma difusão que nós estudamos para a água, né? A mesma coisa, porque a água sempre vai se mover, lembra? De um potencial químico maior para um potencial químico menor, por meio de canais, né? Que são as aquaporinas, ok? Então, é um transporte espontâneo, termodinamicamente espontâneo, de um gradiente maior para o menor, de um ponto de mais energia para um ponto de menor energia, certo? Bem, essa é uma situação desejável, mas nem sempre vai acontecer essa situação, quer seja entre duas células, quer seja entre uma célula da epiderme radicular e o solo, a solução do solo. Bem, existe uma outra situação em que o potencial químico do potássio em A é igual ao potencial químico do potássio em B. Ou seja, nós falamos que os dois compartimentos estão em equilíbrio químico, estão em equilíbrio. Ou seja, você não tem um transporte do potássio, um transporte líquido, apesar de haver um transporte nos dois sentidos. Vocês lembram lá do caso da água, da difusão da água. Então, o potássio vai estar passando do compartimento A para o compartimento B na mesma taxa que ele estará sendo transportado do compartimento B para o compartimento A. Okay? Então, isso caracteriza um estado de equilíbrio químico. E finalmente, a outra alternativa que poderá acontecer, então, qual é a condição? O potencial químico do potássio em A, tá certo? É menor do que o potencial químico do potássio em B. Para que o potássio, né, seja transportado do compartimento A para o compartimento B, é necessário a introdução de energia livre para compensar a energia livre na forma de ΔG, para compensar essa diferença de concentração ou de potencial químico. Bem, aqui, né, a formação de um potencial de difusão, que é algo semelhante ao potencial químico, e uma separação de cargas entre dois compartimentos separados por uma membrana, preferencialmente permeável. Acho que aqui até ao potássio. Estou usando o caso do potássio. Então, aqui você imagina, está simbolizando o quê? Dois compartimentos, né, dentro de uma solução. Esses dois compartimentos, como eu falei, poderiam ser o interior de duas células. Tá? E aqui você tem uma membrana semipermeável, no caso, ao potássio, né, e ao cloreto. Tá? Então, aqui você tem o estágio inicial,
a condição inicial, em que você tem uma concentração de cloreto de potássio, né, em A, maior do que a concentração do cloreto de potássio em B. E como foi falado, de acordo com a termodinâmica, uma vez estabelecido esse potencial, a membrana sendo semipermeável, irá ocorrer uma difusão na direção de A para B, como foi falado. Okay? Como essa membrana ela é mais permeável, tá certo? Ela é preferencialmente permeável ao potássio, você vai ter uma maior entrada, um maior transporte de potássio para o compartimento B em relação ao cloreto, que é negativo. Então, o que você vai ter é exatamente isso, uma acumulação de cargas positivas desse lado da membrana, que isso acontece na célula. Então, esse lado da membrana vai ficar progressivamente carregada positivamente, esse lado carregado, né? E esse lado progressivamente carregado negativamente, até que haja um equilíbrio químico, e aí você, no estágio de equilíbrio, as concentrações serão idênticas, como já foi falado, e, consequentemente, não vai existir potencial elétrico. Bem, existe um fenômeno não, é uma característica, melhor dizendo, que nós vamos estudar, que é o potencial eletroquímico de membrana. As membranas biológicas, nós vamos falar, elas possuem cargas. Por quê? Porque o sistema dentro das células, ou entre células, não está em equilíbrio, está nessa situação, tá certo? A célula tende a estar sempre longe do equilíbrio químico, né? Aqui é exatamente o que eu acabei de falar, né? A pergunta seria, professor, como é que eu consigo, é possível medir essas cargas, ou a existência de cargas entre duas membranas, professor? Claro, isso há muitos anos já foi desenvolvida essa técnica, é uma técnica que usa microeletrodos, são eletrodos de vidro muito finos, muito fino, imagina, e vocês imaginam que isso aqui é uma membrana biológica, uma membrana que é uma parede celular, embaixo a membrana, tá vendo? E esse eletrodo é um eletrodo, como eu disse, muito pequeno, é um micro, quase que um nanoeletrodo, né? Ele vai ser inserido, com auxílio de microscópio, ele é inserido exatamente na membrana, entendeu? Então, para que serve esse experimento? Exatamente para medir o potencial de membrana ao longo ou através da plasmalema, através da membrana celular. Ele está conectado, tá certo? A um voltímetro. O voltímetro, vocês lembram lá da física, como o nome diz, mede diferença de potencial, né? Em volts. Então, aqui tem o ponteirozinho, tá certo? Então, vamos ver como é que funciona. Esse voltímetro, ele está ligado a um eletrodo de referência, a um microeletrodo de referência, em relação a esse. Normalmente é um microeletrodo de prata e cloreto de prata, tá certo? E aqui você tem uma visualização, que seria um pedacinho do tecido de raiz, né? Um pedacinho do tecido de raiz. Aqui você tem a epiderme e nós acertamos exatamente uma célula do córtex. E você deixa entrar em equilíbrio, né? Você deixa entrar em equilíbrio e o que vai acontecer é um movimento, a partir do movimento de cargas, né? Vai ser gerada uma diferença de potencial elétrico que vai ser acusado, a diferença vai ser acusada, né? Aqui no voltímetro. Normalmente, esse valor ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque as células elas tendem a acumular mais cargas positivas do lado interior e mais cargas negativas do lado exterior. Então, tá certo? Então, aqui normalmente tem um pH mais ácido e aqui tem um pH mais alcalino. Então, essa diferença de potencial normalmente gira, nós vamos ver aqui, acima de menos 100 milivolts, ok? Milivolts. Então, esse potencial de membrana, isso é chamado potencial de membrana, ele é muito importante porque esse potencial de membrana vai auxiliar o transporte dos solutos. Depois do experimento, isso aqui seria o resultado daquele experimento, muito antigo, ó. O potencial de membrana foi mensurado como menos 110 milivolts, e aqui eles colocaram naquela solução externa, né, no meio líquido, eles colocaram o cátion e ânions, né, o potássio, o sódio, o magnésio,
cálcio, nitrato, cloreto, fosfato, sulfato, em diferentes concentrações externas, e através de uma equação, né, uma equação da físico-química, você faz a previsão, né, pela equação, porque você tem o potencial de membrana e você tem a concentração externa, então você pode calcular qual seria a concentração interna para que haja um equilíbrio. Veja que interessante. Para o potássio, o valor previsto seria 74 milimolar. E o valor observado, qual é o valor observado? É o valor medido, né? É o valor medido. Interessante que deu exatamente como se esperava, tá certo? Se esperava. Esses experimentos são muito antigos, usando não raiz no início. No início usavam macroalgas, que é mais fácil para trabalhar no laboratório. Então, interessante que o sódio mais 1 tem a mesma carga do potássio, pertence à mesma família química, né? São alcalinos, metais alcalinos, mesma concentração, tá certo? Então, logicamente, pela equação, não tem como distinguir. O valor previsto seria o mesmo, 74 milimolar. Olha o que aconteceu. O observado foi 8 milimolar, ou seja, quase 10 vezes menos do que o valor previsto. Tá? Isso, há muitos anos, intrigou muito, mas não tantos anos assim, intrigou muito pode-se dizer, né, os primeiros fisiologistas, por conta de ninguém conhecia esse fenômeno, né, esse fenômeno de não seguir as equações, as leis da termodinâmica. E o nitrato, né, o nitrato era a concentração de 2 milimolar. Como a membrana tem um potencial negativo e o nitrato tem uma carga negativa, a previsão pela equação de Nernst, né, equação da termodinâmica, é que a concentração predita, né, prevista, seria muito baixa, porque é uma carga negativa, né, seria 100 vezes menor do que a concentração externa. Olha o que aconteceu. Tá? Aqui, esse valor ele é 10, 100, 1000 vezes, 28 é aproximadamente 1000 vezes maior do que esse valor. Então, foi exatamente a partir desses experimentos, desse tipo de experimento, com algas também, em que se chegou à conclusão que o transporte através de membranas de íons, né, de solutos, ele é um transporte seletivo. É um transporte seletivo. Em palavras bem simples, é o seguinte: nem tudo que está no meio externo vai ser acumulado na mesma proporção. Ou seja, as membranas são seletivas, tá certo? As membranas são capazes de selecionar os solutos, porque senão, se ela não apresentasse essa seletividade, que é incrível, né? Se ela não apresentasse essa seletividade, o que aconteceria? Qual seria a questão? É que haveria uma desordem total no metabolismo e, logicamente, a célula entraria em colapso. Esse experimento é bem bacana, exatamente para provar, né, que o rompimento do potencial de membrana, tá certo? Causa grandes problemas na absorção e vice-versa, no próprio potencial de membrana, ele pode ser quebrado, esse potencial de membrana. No caso aqui é um experimento feito com adição de cianeto. O cianeto ele é um veneno respiratório e ele vai inibir a síntese de ATP na respiração mitocondrial. Okay? Então, um experimento bem elegante que no eixo Y foi medido os valores dos potenciais de membrana em milivolts. Vocês percebem que aqui o experimento iniciou, acho que é com também segmento de raiz, um potencial de membrana em torno de menos 130 milivolts, tá certo? Que é um estado normal, digamos assim, e que a partir de algum tempo, né, alguns minutos, foi feita a adição, e aqui no eixo X é o tempo de exposição, dessas raízes ou dessas membranas ao cianeto, tá certo? Ao cianeto. Então, foi feita uma adição de cianeto 0,1 milimolar, e após a adição do cianeto, imediatamente o potencial de membrana começa a cair, e chega a um valor de aproximadamente menos 50 milivolts, né? Tem uma pequena recuperação com o tempo, que é uma resposta da célula, e em seguida os pesquisadores fizeram a remoção do cianeto do meio
para saber o que acontecia. E o que aconteceu foi uma progressiva recuperação no potencial de membrana, mas não é tão rápido, né? Não é tão rápido, por quê? Porque a célula precisa recuperar a produção de ATP, né? Porque esse potencial de membrana, nós vamos ver, ele é dependente de ATP, ou seja, até a respiração voltar a funcionar, até esse ATP migrar da mitocôndria para a membrana, você teve uma fase lag, né? De bastante tempo, né? Vamos supor que aqui seja 20 minutos, grosseiramente 20 minutos, ele somente com 1 hora, né, 60 minutos, após 60 minutos, é que recuperou o potencial de membrana inicial. Bem, então, quais são as consequências de mudanças no potencial de membrana, né, para o transporte de solutos? O potencial de membrana ele é dependente de energia do ATP, ou seja, o ATP alimenta, digamos assim, a manutenção, como foi vista nesse experimento, do potencial de membrana. O transporte de solutos iônicos afeta o potencial de membrana. Por quê? Porque eles possuem cargas, como nós já vimos. Em muitos casos, o transporte de solutos, né, requer energia, ou seja, requer ou um gradiente eletroquímico e associado à molécula de ATP. Esses conceitos são necessários para prever, como foi dito, né, e entender a dinâmica do transporte de solutos. Então, esse experimento aqui é apenas para mostrar que diferentes solutos apresentam diferentes permeabilidade em membranas biológicas. Então, aqui no eixo Y, você tem os valores aumentando, né, começa com 10 a menos 10 aqui, tá certo? 10 a menos até 10 ao quadrado positivo, né? E aqui também, aqui a permeabilidade da camada lipídica das membranas, na mesma escala. Então, nós percebemos que existe uma relação linear, ou seja, quanto maior a permeabilidade desse soluto pela camada lipídica, maior vai ser a permeabilidade desse soluto através das membranas. Então, você percebe que os cátions e os ânions, os íons, né, devido à sua carga, né, dependendo se é negativa, se é positiva, eles possuem uma permeabilidade relativamente baixa, comparando com moléculas, tá certo? Como a água, por exemplo, a água tem uma permeabilidade muito alta, o gás carbônico bastante alta, o oxigênio mais alto ainda, tá certo? Por quê? Porque a carga atrapalha um pouco, digamos, entre aspas, né? Porque eles vão passar por um mecanismo seletivo. Então, aqui vocês têm exatamente uma visão melhor de como acontece o transporte de solutos na membrana, tá? Então, aqui nós temos, né? Nós temos um esquema de uma membrana que vocês já viram, acho que nós mostramos, não sei. Enfim, né? Dupla camada lipídica, com algumas proteínas incrustadas, né, dentro dessa membrana, fazendo parte dessa membrana. Então, nós poderemos ter alguns fenômenos que nós já falamos, né? Nós poderemos ter uma difusão simples. O que é a difusão simples? A molécula, a ser transportada, simplesmente ela atravessa a membrana, quer seja diretamente, né? Diretamente. A água pode fazer isso, o CO2 pode fazer isso, o oxigênio pode fazer isso, mas, no caso da água, normalmente esse transporte, apesar de não envolver gasto de energia, tá certo? Que é uma difusão simples, se dá através, nós falamos, né, das aquaporinas, que são canais proteicos. Bem, mas existe um outro tipo de transporte que é passivo também, que envolve proteínas carregadoras. Acontece com potássio, com cálcio. São proteínas que reconhecem, se encaixam com o potássio, com cálcio, com magnésio, e fazem um transporte sem gasto de energia. A condição é que esse cátion ou esse ânion esteja a favor de um gradiente de concentração, tá certo? E existe, finalmente, forma que a gente chama de transporte ativo. Formas de transporte ativo primário, que nós poderemos ter as bombas, né? As bombas, isso aqui a tradução é bombas, são proteínas que bombeiam essa molécula, pode ser orgânica ou inorgânica, de um lado para outro da membrana, tá?
através da membrana plasmática com gasto de energia, ok? E associado a esse transporte ativo, nós poderemos ter, tá certo? Um gradiente de potencial eletroquímico. O que é eletroquímico? Eletro vem de carga, né? De elétrico mesmo, e químico vem de concentração química. Né? O mais comum é diferença de pH, gerado entre os diferentes lados da membrana. Então, resumindo, nós poderemos ter canais envolvidos no transporte passivo, nós poderemos ter transportadores envolvidos tanto no transporte passivo quanto no transporte ativo, e nós poderemos ter bombas no transporte ativo. Esse é um resumo dos diferentes tipos de transportes que nós poderemos ter através das membranas. Aqui tem uma observação interessante, que a Arabidopsis, que é uma plantinha italiana, que é uma plantinha que a gente estuda muito, ela contém 849 proteínas de membranas, ok? É bastante, porque isso representa quase 5% de todas as proteínas do genoma, do genoma da Arabidopsis, ok? Professor, como é que se dá esse transporte, por exemplo, nas raízes, a longa distância, não somente células, de uma célula para outra célula, mas envolvendo diferentes células, diferentes tecidos. Ele é muito parecido com o transporte da água, praticamente a mesma coisa. Você tem a via simplástica, né? a via apoplástica, aliás, em vermelho, a via simplástica e aquela via que envolve membranas, né? Que envolve membrana. Então, aqui você imagina, aqui é uma raiz, né? Aquela raiz é uma raiz. Essa raiz nós já vimos na parte de água que ela tem diferentes tipos de células, ela tem essas células da endoderme, tem a faixa de Caspary, né? Que a gente estudou, a gente tem as células que se modificam em xilema, o nutriente, ele pode passar por essa via chamada de apoplástico. Cadê? Aqui, ó. Então, você percebe que o íon não entra na célula, ele vai passando ao lado das células por meio do espaço apoplástico, né? Que é o espaço entre paredes celulares, tá certo? Mas ele não atravessa a membrana até chegar na endoderme, e aqui ele vai ter um transporte ativo nas células, ele vai ser descarregado no xilema, tá certo? A gente tem em verde, que é exatamente a via simplástica, você percebe que aqui ele já atravessa a membrana e vai atravessando célula a célula, célula a célula. Uma via mais direta, né, que é a via plasmodesma, né, que a gente viu para a água. Então, assim que acontece o transporte de solutos inorgânicos. Esse exemplo é mais para inorgânico, mas acontece com os orgânicos também. Então, aqui, só para reforçar, né, é um transporte de íons nas raízes. Aqui nós temos o potencial eletroquímico, né, que é gerado pelo transporte de cloreto e pelo transporte de potássio, à medida que eles vão sendo transportados nas raízes, tá certo? Então, você percebe que o cloreto, por ter uma carga negativa, ele vai gerar um potencial eletroquímico muito maior que o potencial gerado pelo potássio, tá certo? À medida quando o cloreto ou o potássio está do lado de fora, né, da solução, aqui, ó. No momento que ele atravessa a epiderme, as células da epiderme, ele gera esse potencial eletroquímico, tá certo? Bastante alto, porque tem carga negativa, ok? E esse potencial eletroquímico ele estabiliza e vai ser reduzido quando, né, esses nutrientes são carregados dentro das células do xilema, ok? Esse fenômeno, até chegar no xilema, é chamado de carregamento do xilema, em português. Os íons eles são absorvidos nas raízes por um processo de transporte ativo, na maioria das vezes. Os íons são transportados no xilema por uma difusão passiva, porque é semelhante ao transporte da água, porque eles têm uma concentração maior na base do xilema, né? E uma concentração menor no ápice do xilema, vamos chamar assim. Então, eles vão a favor de um gradiente. Bem, e aqui só mais uma visão, né? Uma visão, como eu falei na aula passada, simplástico e apoplástico são os caminhos bem opostos, né? É apenas para vocês terem uma ideia, né? Cada vez melhores. Aqui os vasos cinemáticos, tá vendo? Aqui, ó, movimento para cima, na direção ascendente.
Aqui nós temos a endoderme, faixa de Caspary, aqui o córtex, a epiderme, tá certo? Mesma coisa, só para que vocês fixem bem esse transporte. Aqui nós falamos tanto de potássio, né? São os modelos de canais de potássio. Então, em plantas. O que são esses canais de potássio? São proteínas transportadoras que se ligam especificamente, na maioria das vezes, ao potássio, reconhece o potássio, tá certo? Você veja que o potássio está meio que sequestrado, né? No interior dessa proteína, no poro gerado por essa proteína. Essa proteína é uma visão de cima, nessa configuração, você percebe que fica um poro, né? um buraquinho onde o potássio vai ser transportado. Então, nós vamos chamar proteínas transportadoras de potássio. Bem, então nós temos aqui os modelos hipotéticos, né? Os modelos que do transporte ativo secundário, que ele é um pouquinho mais complicado. Então, aqui eu coloquei essa observação. A existência de um gradiente de prótons gera energia, que nós chamamos força protomotora. Por que é força? Força porque permite, né, dispêndio de energia, a realização de trabalho. E é protomotora porque ela é movida por um gradiente de próton, como eu falei, que é transferida para a mudança conformacional da proteína, permitindo o transporte do soluto, tá certo? Com gasto de energia. Entrou na hora errada. Mas, enfim, então aqui nós temos o ambiente. Nós temos aqui um ambiente externo, como eu disse, pode ser uma segunda célula, pode ser o solo, pode ser qualquer coisa. Então, nós temos um substrato, ou o soluto, melhor dizendo, o soluto, e aqui nós temos os prótons em grande quantidade, né, desse lado. Então, vocês percebem que desse lado externo você tem mais prótons, então, consequentemente, essa diferença de concentração de prótons gera um gradiente de próton nessa direção, que é uma força protomotora, tá certo? Forçando o próton a passar desse lado para esse lado interno, ok? Ao contrário, a concentração do soluto em questão, pode ser o potássio, essa concentração é menor do lado externo do que do lado interno. Isso aqui é uma proteína, é a proteína que vai transportar o soluto. Você percebe que o poro está fechado, ó. Não tem como passar nada através dessa proteína, né? Então, no primeiro estágio, o próton vai se ligar, ele vai se ligar nesse ponto da proteína, né? Nesse sítio. Então, o que vai acontecer? No momento que o próton se liga, a proteína muda de conformação. Você percebe que ela abriu, né? Ela se afastou, as duas subunidades se afastam, tá certo? Se afastam e já vai criando aqui um espaço para o transporte de quem? Para o transporte do soluto S, pode ser o potássio, de fora para dentro, na verdade, de fora para dentro, que não é favorável em termos de concentração. Então, no segundo momento, esse soluto, que pode ser o potássio, pode ser o cloreto, ele vai se ligar nesse outro sítio da proteína, tá certo? Aí vai ocorrer uma uma terceira transformação na proteína. A proteína dá ela faz um cavalo de pau, digamos assim. Ela vira de ponta cabeça, né? Ela dá uma virada e, literalmente, ela joga o potássio ou soluto S para dentro, ao mesmo tempo que ela joga o próton para dentro, tá certo? E finalmente, ela retorna à sua configuração original. Então, no final do processo, você vai acumulando o soluto, tá certo? Dentro da célula. Então, houve um transporte ativo, porque esse transporte ativo foi dependente de um gradiente, esse gradiente não é de graça, esse gradiente custa a célula para formar esse gradiente, ela gasta energia, nós vamos ver, e ele é chamado de ativo secundário. Por quê? Porque ele não foi só um transporte primário, houve a mediação de um outro transporte, houve um cotransporte. Então, aqui nós temos um transporte do tipo simporte, que foi o exemplo que nós vimos, né? O próton vem nessa direção, e ao vir nessa direção, ele facilitou, né? Por isso que é secundário, ele facilitou o transporte de ar
nessa direção desfavorável, né? E aqui o gradiente era contrário, né? O gradiente de A, tá certo? O gradiente eletroquímico de A, mas o A conseguiu passar. E nós temos o antiporte, que é muito usado também, que é um outro tipo, em que o próton se move numa direção e o cátion ou o ânion se move numa outra direção, tá certo? A partir de uma diferença de potencial eletroquímico, né, do substrato B favorável nessa direção, ok? Então, resumindo, os transportes dos dois solutos A e B são os transportes são beneficiados pela força protomotriz em dois sentidos opostos, o simporte, mesma direção, e o antiporte, ok? Assim é que a célula vai conseguindo administrar, né? Ela consegue administrar esse transporte de uma forma seletiva, né, pessoal? De uma forma seletiva. Esse exemplo aqui está mostrando como acontece, qual a diferença entre o transporte mediado por um carregador e um transporte por livre difusão. Não tem carregador, no máximo aqui tem uma aquaporina, vamos dizer. Então, você percebe, isso aqui é a taxa de transporte, e aqui, no eixo X, nós temos a concentração externa da molécula a ser transportada. Então, aqui, à medida que você vem, aqui é zero, e vai aumentando a concentração externa. Nós vimos que quanto maior a concentração externa, maior a velocidade ou a taxa de entrada ou de transporte do soluto. Só que existe uma diferença que a gente fala na cinética, quando você tem um transporte mediado por um carregador, que é esse vermelho, ele inicialmente, né, quer dizer, com pequenos aumentos na concentração do transporte, do soluto, né, você tem um aumento violento, exponencial, na velocidade de transporte, e esse aumento ele vai reduzindo com o passar do aumento da concentração, até atingir uma velocidade máxima e uma estabilidade. É muito parecido com a cinética enzimática de Michaelis-Mento, que vocês estudaram lá na bioquímica. Enquanto que a simples difusão, que não é mediada por transportador, ou pode ser mediada por um canal, ela acontece de forma linear. Então, quanto maior a concentração externa, é o caso da água, né? Maior vai ser a taxa de transporte, ok? Então, um exemplo interessante para que vocês fixem bem. Aqui é um outro experimento, né, que você tem aqui o soluto a ser transportado é a sacarose. Então, nesse experimento, aqui você tem, no eixo Y, a taxa de absorção de sacarose por células, tá certo? Por hora. Aqui, ó, vai de 0 até 125 nanomol por 10 a sexta células por hora, ok? E no eixo X, nós temos a concentração externa de sacarose, que vai de 0 até 50 milimolar. Então, é interessante esse fenômeno que foi observado, tá certo? Porque, como a sacarose possui transportador na membrana, o previsto é que o transporte da sacarose seguisse essa linha vermelha, que é aquela cinética semelhante à cinética de Michaelis-Menten, tá certo? Por quê? Porque ela vai ser transportada por um transportador. E quando se fez se fizeram as medições, você percebe que a equação de Michaelis-Menten funcionou até 10 milimolar de sacarose. Mas quando a concentração externa torna muito alta, você tem um comportamento linear, tá certo? Então, esse fenômeno é muito interessante. Qual é a conclusão do experimento? É que o transporte de sacarose, que é um soluto orgânico, até 10 milimolar, que é uma faixa de alta concentração, segue, né, a equação prevista por Michaelis-Menten. Mas que a partir de 10 milimolar, o transporte segue, interessante, né, o modelo de uma difusão simples, né, ou seja, aumenta linearmente com a concentração. Bem, aqui uma visão geral das várias proteínas de transporte na membrana plasmática e tonoplástico. O tonoplástico, vocês sabem, é a membrana que envolve os vacúolos, tá certo? Então, aqui seria uma célula, pode ser uma célula de raiz, uma célula fictícia. Aqui você tem a membrana plasmática e
dentro da membrana plasmática, né, você tem os diversos transportadores ou as diversas proteínas envolvidas com o transporte desses diversos solutos. Então, a mesma coisa acontece no vacúolo. Então, vocês percebem que eu vou só falar, aqui você tem o citosol. O citosol ele tem um pH próximo de 7, aqui está 7,2. Ele tem essa membrana, né, a plasmalema, ela é negativa, varia de menos 100 a 200 milivolts, tá? Aqui é a membrana plasmática, tá certo? O que mais? Isso aqui tudo é citosol, isso aqui tudo citosol, e esse azulzinho aqui é o espaço extracelular, né? Ou de outra célula. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma proteína que executa o transporte da sacarose, tá certo? Nós acabamos de falar, de fora para dentro da célula, e esse transporte de sacarose é mediado pelo transporte de próton, tá certo? Aqui nós temos uma proteína que faz a mesma coisa para o transporte de aminoácidos, ou seja, um transporte do tipo SYMPORT. Tudo aqui é SYMPORT, tá certo? Aqui é um peptídeo, que é uma sequência de aminoácidos que essa proteína faz a mesma coisa. Aqui nós temos o transporte, essa proteína faz o transporte de potássio, tá vendo? Transporte de potássio, com a mediação de prótons ou de sódio, interessantíssimo, mas normalmente próton. Aqui nós temos o transporte do fosfato, mediado também por próton. Vocês percebem que a participação do próton é muito importante. E interessante que, como eu falei, né, esse lado possui um pH bastante mais elevado do que o pH externo, normalmente, né, do apoplástico. E isso facilita a criação desse gradiente, né, eletroquímico, que, por sua vez, vai facilitar o transporte de diversos solutos. Aqui nós temos o nitrato sendo transportado de uma forma SYMPORT, né, com a mediação do próton. Alguns metais, ferro, manganês, zinco, cádmio, que estão aqui, eles podem ser transportados simplesmente com o envolvimento de transportadores. Aqui nós temos um exemplo de uma bomba de próton, Essa bomba de próton, percebam que ela está bombeando o próton para fora da célula, para exatamente gerar aquele gradiente eletroquímico. E como eu falei, essa bomba ela só funciona na presença da hidrólise do ATP. Ou seja, essa bomba gasta energia, né, bioquímica, energia da célula. Aqui, ó, falei, o pH do apoplástico é aproximadamente 5,5 contra um pH 7,2. Então, é um gradiente bastante apreciável. Aqui nós vamos ter um outro tipo de transportadores, né, que por exemplo, receptores do glutamato, que conseguem jogar o glutamato, transportar o glutamato, juntamente com potássio e sódio, tá certo? E que são chamados canais, né? Nós temos canais de ânions, canais de potássio, como eu falei, canais de cálcio, ok? De diversos tipos. Aqui é uma aquaporina que o boro e o silício estão pegando carona, né? Utilizam esse mesmo canal de aquaporina para adentrar, né, ao citosol, ok? Aqui são os antiportadores, o sistema antiporte, né, que ocorre no sentido contrário, né? Esse antiporte é muito importante na membrana porque ele consegue jogar o sódio para fora usando o próton. Isso é importante porque a célula é um mecanismo de desintoxicação de sódio, certo? Algumas plantas conseguem fazer isso. A mesma coisa vai acontecer, a mesma coisa que eu digo, no vacúolo, né? Você percebe que o vacúolo, a diferença de pH já é o contrário, né? Como pH é ácido dentro do vacúolo e ligeiramente é neutro, né? No citosol. A TPase é uma enzima, é uma proteína que ela catalisa a hidrólise do ATP, ou seja, a quebra da molécula do ATP em ADP mais fosfato inorgânico, lembra? Bem, então essa proteína ela é essencial, essa TPase, para promover a liberação do fosfato inorgânico, e esse fosfato inorgânico ele vai se ligar a esse sítio da proteína que está fechada, tá vendo? Está fechada, tá certo?
não passa nada, mas no momento em que o fosfato inorgânico se liga, essa proteína vai permitir, digamos assim, ela vai sofrer uma mudança que permite a entrada do próton, tá certo? Contra um gradiente de próton, para fazer aquele mesmo jogo progressivo. O próton se liga aqui, e então o próton está ligado nesse sítio, e a proteína sofre uma mudança conformacional e joga o próton, digamos assim, para esse lado. Ao mesmo tempo, em seguida, ela libera o fosfato e volta para o seu estado conformacional inicial. Então, a moral da história: para haver a formação do gradiente de próton, que eu falei, né, é necessário a célula gastar energia na forma de ATP e também na forma da ATPase. Isso aqui é uma das mais bonitas estruturas celulares que eu conheço, que é exatamente a nossa ATPase. Isso aqui é uma ATPase de vacúolo, esse V que é uma ATPase de vacúolo, mas essa ATPase é muito parecida com as demais ATPases, a estrutura, né? Então, é uma proteína enorme, ela tem um modo muito complexo de funcionamento, mas o principal é que ela consegue quebrar aquela ligação do fosfato e, ao mesmo tempo, ela mesma catalisa a transferência de energia. Muito interessante. Transferência de energia do ATP para ativar aquela proteína transportadora, tá certo? Aqui, apenas para enfatizar o que eu falei, é que as células vegetais, elas são, obviamente, todas elas são conectadas, tá certo? Entre si, apenas para fixar a matéria, também aqui para fixar, né? A organização dos tecidos, diferentes células, aqui a formação do xilema, endoderme, nós já falamos, aqui mais uma vez, né? Os diferentes tecidos, as diferentes células envolvidas no transporte, aqui dando um zoom, né? Mostrando essa beleza toda, tá certo? Da organização celular, aqui também já foi falado, apenas um feedback exatamente, né, para fins de fixação da matéria, tá certo? Fixação da matéria. Então, dessa maneira, a célula consegue coordenar, tá certo? Toda a sua necessidade fisiológica de nutrientes orgânicos e inorgânicos, como foi falado, tá certo? Em diferentes partes da planta e em diferentes tempos, ou seja, as células, elas promovem uma regulação que nós chamamos modernamente, né, uma regulação espaço-temporal. Espaço porque envolve diferentes regiões da planta, e temporal porque envolve diferentes tempos, tanto o tempo cronológico como o tempo envolvido com a diferenciação da planta, né? Vocês sabem, a planta vem desde a semente, forma o seedling, até formar, né, flores, formar frutos, formar sementes. Então, vocês imaginam a complexidade, né? A gente mostra assim meio que de uma forma esquemática, né? De uma forma simplificada, e o aluno, muitas vezes, na maioria das vezes, fica com uma ideia de que é tudo muito simples, mas não tem nada simples em fisiologia vegetal. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos.